Que coisa mais boa, né, gente? Eu acho incrível, né, a vida acontecendo. Os cachorros latindo, a rua, as pessoas conversando. E eu gravando vídeos, porque é o que tem. Eu acho que falta uma estrutura bem colocada nisso aqui. Acho que sem dúvida falta. Mas a vida, o que é a vida se não tiver gente pra você crescer, pra você evoluir, pra você viver, pra você aprender, né? O que seria disso tudo se não tivesse gente, né? Ontem eu vi o filme Na Natureza Selvagem, né? Que conta a história de um cara que ele tinha tudo, ele ia pra faculdade, ele pegou o dinheiro e falou, não, eu vou viajar, eu vou ir até o Alasca, né, sozinho, assim, e saiu correndo, assim, tipo, falou que ia pra faculdade e foi pro outro lado, lá nos Estados Unidos. E aí ele ficou bem famoso e tal, fizeram filme, enfim, dele tem várias escritas ao longo, né, da passagem dele, né, enfim, ao longo de toda a história que aconteceu. E é muito famosa, assim, a frase que fala que a felicidade tem que ser compartilhada. E ele era um cara que acreditava que fazer as coisas sozinho e viver sozinho, né, pelo menos aquela experiência, assim, ia ser algo magnífico pra ele. E sem dúvida, foi algo magnífico. Foi algo que sem dúvida nenhuma impactou muita gente. Até fizeram um filme pra ele, né, sobre tudo, assim. E é algo que é impactante. E ao longo do filme ele é dividido em várias partes, assim, tanto a dele, quanto a da família, quanto das relações que ele vai fazendo ao longo do caminho, porque ele parte para uma jornada, né, do lado A até o lado B, né, fazendo toda uma curva, assim, né, até chegar no Alasca. Agora eu não me lembro de onde ele parte exatamente, mas não faz diferença, né, o que faz, assim, diferença é as vivências dele, os valores que vão se alternando, e todo mundo, ao longo das conversas que ele tem com as pessoas e com as que ele vai conhecendo, né, as coisas vão fazendo muita diferença, porque ele era um cara que estava sempre com a família, um cara sempre ali e tal, e ele não gostava muito daquele mundo e tal, então ele falou que agora eu vou viver, não sei o quê. E diversas experiências, assim, que ele tem, ele não se depara, assim, com pessoas que estão sozinhas, mas que estão sozinhas e que querem estar sozinhas, né? Muitas vezes ele se depara com pessoas que estão sozinhas, mas, enfim, elas estão sozinhas por um acaso, né, de uma situação do destino. E aí, então o filme, ele te leva, assim, né, é magnífico, assim, ele é sensacional. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, acho que reassistir, acho que é um ponto importantíssimo, né, pra essa busca mesmo do que é felicidade, da felicidade do agora. O meu dia, ele foi baseado basicamente em dormir, em ler, em escutar música, e fazer isso repetidamente, né, um dia inteiro, assim. Foi algo que foi muito bom, né? Foi muito legal, assim, ficar nessa jogatina. Eu não saí, eu não fui trocar ideia com ninguém, eu fiquei de boa, né? Eu saí na sexta-feira, né, pra trocar ideia, pra conversar e tal, e foi muito interessante, assim, a galera e a comunicação. Mas ontem eu falei, não vou fazer nada, eu vou ficar com a minha solitude. Olhei até algum episódio de GOT ali, que talvez eu termine em algum momento Game of Thrones. Talvez em algum momento. Mas a minha felicidade não é, talvez, olhar GOT. A minha felicidade é olhar algumas coisas diferentes, assim, ler, estudar uma música. E saber o que é a tua felicidade é muito importante. Porque ao longo desse caminho, ele foi percebendo que a felicidade dele era quando ele estava com as pessoas. É quando ele tinha coisas ali. É quando ele tinha, não coisas, mas coisas, né, não materiais, coisas que eles não compram. Né, porque coisas a gente precisa para viver bem, mas a gente precisa muito mais de pessoas ao nosso redor. E aí não importa o tipo de pessoa, né, que você é, o tipo de pessoa, tem que ter alguém do seu lado. Algumas pessoas ali importantes. Ou pelo menos passar, né, por essas pessoas, assim, para que você consiga perceber o quão profundo é tu olhar e tu refletir sobre todas as situações que tu viveu com aquelas pessoas. Claro, dá pra tu aprender sem ninguém, eu acho que dá também, mas que graça tem tu passar por aqui sem fazer algo com pessoas e depois refletir sobre. Eu acho que esse filme, ele é muito isso, sabe? Ele é uma passadela em diversos aspectos da vida, né? Com diversos valores ali. E que ele impacta muito na visão que tu vai ter, que tu vai tirar depois daquela convivência. Porque a gente tá sempre querendo tirar experiências na convivência agora, né? O que eu posso aprender contigo, o que isso, o que aquele outro.
né? Até aquele sinônimo de interesse. Eu acho que esse sinônimo de interesse é o que ele não tinha. Eu acho que isso é legal, assim, nessa visualização do filme, assim, né? Da história do cara, né? Que foi isso, né? Ele não tava querendo estar ali, ele só estava. Foi acontecendo situações que ele tava passando. A galera foi sendo legal, foi sendo divertida, foi sendo, né, empática, assim, com ele. Né, e foi falando, né, assuntos normais, assim, não foi algo que foi, né, estritamente jogado pra ele, que ele tinha que fazer aquele outro. Foi só apenas dicas. E ao longo disso ele foi refletindo sobre as coisas. Então, muitas vezes a gente acaba não refletindo depois sobre as coisas, né, sobre tudo que aconteceu. E eu tenho muito... Acho que o canal ele foi muito por conta disso, assim, por conta de um estopim, assim, que acabou gerando numa circunstância que não foi muito legal, né, que já faz quase 2 anos agora, que aconteceu a situação e eu tive muitas outras oportunidades de me conviver, foi um término assim que eu tive, e que o luto ele continuou por muito tempo, mas ele não foi um luto que, nossa, impactou na minha convivência, na minha vida, assim, impactou sem dúvida, mas eu continuei vivendo, eu continuei conhecendo pessoas, eu continuei saindo, eu continuei fazendo as coisas. Quando eu paro pra pensar, assim, eu fico, caramba, foi muito importante, né, essa convivência com essas pessoas, com a galera aqui na época, porque isso me deu uma consciência de vida, né, com tudo que aconteceu. Então, é bom a gente olhar pra trás e, opa, esse momento eu era assim, né, dessa maneira, agora eu sou assim, dessa maneira. Daqui a pouco eu serei assim, sabe? Tu não fica naquele assim, não, tu vai mudando, tu vai sabe? É realmente um mundo que gira e as coisas fluem, né? Porque tudo acontece, né? E tudo acontece naturalmente, acho que a gente não pode forçar nada. E eu tô numa fase muito interessante, assim, que eu vou começar algumas coisas diferentes. Eu estudei tudo EAD, né? E nesse momento eu vou começar ele presencial, né? Vou fazer uma pós ali presencial e vai ser bem interessante, assim. Eu tô bem empolgado com a situação toda, porque eu não tava esperando, né, ir presencial, nunca estudar presencial, porque acho que eu já criei um hábito de estudar, né, online, estudar sozinho e viver muitas vezes sozinho, principalmente na área dos estudos, que é uma área que sem dúvida nenhuma eu acho que ninguém pode parar de estudar se tu tem oportunidade, né? Então eu faço algumas escolhas assim ao longo da minha vida que é não fazer coisas, né, não comprar coisas, né, tentar fazer coisas mais tranquilas, para que eu consiga ter, digamos, esse portfólio ou essa segurança, né? Pelo menos em algum momento assim, opa, eu tenho isso aqui, eu fiz isso aqui, eu lutei por isso aqui, eu posso dizer que eu tenho isso aqui, sabe? Porque infelizmente as coisas elas acontecem muito rápido. Se tu ficar ali parado e só pensando também lá atrás nas coisas que aconteceram, sem refletir, sem pensar no futuro, tu não consegue fazer nada. Então, viva o agora, mas pense no passado, para que você consiga aprender e melhorar o teu futuro todos os dias, todas as tuas experiências que vão vir, porque elas vão vir. E cada uma é extremamente importante, né? Seja com relacionamentos familiares, com relacionamentos casuais, seja com relacionamentos mais fortes, seja com quase relacionamentos, seja com relacionamentos que penduram 2, 3, 4 anos. Dependente da circunstância, né? Relacionamento de trabalho, né? Estudos, enfim, diversas relações a gente tem, né? Que vão surgindo ali, né? De amizade, né? Enfim, de términos, de tudo que pode vir, assim, ao longo dessa vida, né? Porque no final, né? A felicidade, ela só é válida, segundo esse filme, e segundo esse cara que ele escreveu, ele estava totalmente sozinho. E ele escreve essa frase de que a felicidade só é válida quando é compartilhada. Então compartilhe da sua maneira. Acho que acaba sendo uma forma de eu compartilhar a minha felicidade aqui também, meus pensamentos, as minhas ideias, né? E eu acho que esse é um pouco da minha vidinha aqui, que eu compartilho todos os dias aqui, né? Da minha inocência ainda, e da minha plenitude, ou não, né? Com as coisas que acontecem ao longo da minha vida. E é legal, assim, já parar e olhar, opa, um videozinho lá atrás, opa, nossa, eu tinha esse pensamento, nossa, mas que legal, eu já não tenho mais, sabe? Ou, nossa, ele mudou, mas não mudou tanto. Né? Minhas formas de cara, minha forma de pessoa, né? O meu rosto, sabe? É legal, assim, ter essa
essa correlação, assim, com as coisas que acontecem. E tá sendo bem interessante, assim, né, acompanhar e aprender sobre a vida de uma forma meio compartilhada, mas não deveramente bem compartilhada com as redes sociais aqui com vocês. Comente aqui embaixo se você chegou até aqui, comente, deixa a pergunta, enfim, dá uma afirmação, deixa o like, um dislike, enfim, faça alguma coisa se você chegou até aqui. Se você gosta do conteúdo, acho muito importante, né? E comente aqui pra gente trocar uma ideia sobre a felicidade. Ela deve ser compartilhada ou ela deve ser buscada apenas pra você?